Olá pessoal, estamos de volta aqui com mais uma questãozinha, uma questão sobre probabilidade, tá? O que a gente pode, né? O que a gente vai precisar para resolver esse problema? Para resolver esse problema, eu preciso do conceito de probabilidade. Mas esse conceito, ele vale para o ensino médio e vale para o que a gente chama de eventos equiprováveis. O que é isso? São eventos que têm a mesma probabilidade de acontecer, né? E a gente encontra uma definição no ensino médio que diz que a probabilidade é o número de acontecimentos favoráveis quer dizer, que me interessa, sobre o número de acontecimentos possíveis. Né? Essa é uma definição que a gente precisa para resolver o problema. Porque ele fala, em uma fila de 5 pessoas, todas com alturas diferentes, qual a probabilidade de as duas mais altas ocuparem os 2 primeiros lugares na fila? Tá? Então, eu vou dizer o seguinte, ó. Pessoa 1 tem uma altura maior do que a pessoa 2, que tem uma altura maior do que a pessoa 3, que tem uma altura maior do que a pessoa 4, que tem uma altura maior do que a pessoa 5. Tá? Então aqui seria a mais alta e aqui a mais baixa. Certo? Então a pessoa 1 é a pessoa que tem a maior altura. Em seguida temos a pessoa 2. Depois a pessoa 3. Depois a pessoa 4 e a pessoa 5, que é a pessoa de altura, de estatura mais baixa. Mais baixa. Bom, de quantas maneiras eu posso colocar essas 5 pessoas numa fila? Olha, isso seria o número de acontecimentos possíveis. Para cá, eu tenho 5 possibilidades. Posso colocar qualquer uma das 5 pessoas. Então, pode ter o P1, pode ser o P2, pode ser o P3, pode ser o P4 ou pode ser o P5. 5 possibilidades. Aqui, eu caio para 4. Porque a pessoa que eu coloquei aqui, eu não posso repetir. Né? Ela já está aqui, então não pode vir para esse lugar. Então cai para 4. Aqui eu não posso nem essa e nem essa, então cai para 3. Aqui eu tenho apenas 2 e aqui eu tenho quem? Apenas uma, só restou uma. Então, o número de acontecimentos possíveis, na verdade, vai acabar sendo esse produto, que é o que a gente chama de fatorial. O fatorial é de 5. Nada mais é do que essa multiplicação. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. 120 vezes 1, 120. Então, nós temos 120 maneiras
de colocar essas pessoas numa fila. Né? O problema é que ele quer que as duas mais altas fiquem nos dois primeiros lugares. Bom, e aí nós temos que tomar cuidado. Por quê? Quando ele fala que as duas primeiras mais altas ocupem os dois primeiros lugares, isso pode acontecer de duas formas. Isso pode acontecer de duas formas. Se eu colocar aqui o P1, a pessoa 1, e em seguida a pessoa 2, eu estou atendendo o que ele fala. Eu estou colocando as duas mais altas nos dois primeiros lugares. Mas se eu trocar a posição, colocar o P2 na frente do P1, tá? Eu também estou atendendo a condição do problema. Porque ele pede que as duas mais altas ocupem os dois primeiros lugares. Ele não está pedindo que seja em ordem decrescente. Não. Ele está querendo que as duas mais altas fiquem nos dois primeiros lugares. As duas mais altas são P1 e P2. Então, P1 pode estar em primeiro lugar, P2 em segundo. Ou P2 no primeiro e P1 no segundo. Não tem problema. Tá? Então, essas duas situações atendem às condições do problema. É isso que a gente tem que tomar cuidado nesse problema. Ora, se você já usou duas pessoas para cá, sobram três possibilidades para essa posição, duas possibilidades para essa e uma possibilidade para essa. Então você tem 6 grupos onde o P1 está antes do P2. E tem mais 6 possibilidades quando acontece o contrário, o P2 estando na frente do P1. Mas ambas atendem à condição do problema. Então você tem 12 acontecimentos favoráveis. Então a probabilidade seria 12 favoráveis sobre 120 possíveis. Isso aí, simplificando, vai te dar 1/10 a probabilidade. E a resposta correta, então, seria a letra o quê? A letra C. Né? 1/10 é a probabilidade. Então, a única coisa que a gente precisava tomar cuidado, teria que saber, né, a definição de probabilidade e tomar cuidado na interpretação dessas duas primeiras posições, né? Porque ele não está mandando colocar em ordem decrescente. Ele pede que as duas primeiras pessoas ocupem, as duas mais altas ocupem as duas primeiras posições. Tá bom? Então eu posso ter P1, P2 ou P2, P1. Ok, minha gente? Então, um abraço, até a próxima.